Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Eu queria pedir você, por favor, para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 2, no verso 1. Os irmãos sabem que nós estamos, durante esse mês de dezembro, vivendo o tema que diz: Vem, que está chegando o Natal. Vamos repetir juntos, irmãos, enquanto você folheia a sua Bíblia? Vem, que está chegando o Natal. Vamos falar mais forte um pouquinho? Vem, está chegando o Natal. Amém. E é sobre esse tempo, irmãos, tão especial de um ano, que eu queria comentar com os irmãos essa manhã. E eu confesso aos irmãos, Mateus 2, verso 1 em diante, irmãos. Confesso aos irmãos que para essa manhã, eu não tenho aqui um sermão cheio de tópicos, sabe? O que o Senhor me permitiu trazer nessa manhã é mais uma reflexão a respeito de um texto que fala sobre a chegada do Natal, mas que para mim, de forma particular, tem um ponto que eu acho muito importante desse texto. Eu queria discutir com os irmãos de forma leve nessa manhã, nessa reflexão. Mateus 2, verso 1. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler então, irmãos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está descrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa manhã, Deus. Uma oportunidade tão especial que nós temos de nos reunirmos e adorarmos ao teu nome, Senhor. E pela tua misericórdia, nós clamamos que a tua palavra, ela incomode o nosso coração nessa manhã e seja viva e eficaz como ela é, tratando a nossa vida, o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para esse texto e colocarmos de forma muito prática em nossa vida o que Ele quer nos ensinar. Dá-nos clareza, Senhor, para entendermos a Tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, primeiro eu entendo que esse texto não é um texto que a gente ouve muito, sabe? Eu não sei você, sua experiência, mas a minha experiência não é de ouvir muito esse texto. Talvez seja um texto em que chegue no Natal e a gente pare para ouvir ele como a gente está ouvindo agora. E talvez esses homens que a gente ouviu falar sobre eles, esses reis magos, esses estudiosos, eles sejam muito pouco falados ainda. Se a gente pouco vê o texto, a gente só vê os magos ou esses estudiosos em alguma encenação que alguma criança faça a respeito do Natal. Mas eles, com a postura que tiveram, podem nos ensinar muito.
Eu aprendo muito quando vejo a postura desses homens. Agora, antes de olhar mais especificamente para o texto, eu queria pensar com você em como o Natal chega. Porque a gente está vivendo esse tema, vem que está chegando o Natal. Como é que o Natal chega? Se a gente for olhar de forma muito prática para a nossa vida, e se a gente colocar o pé aí fora na rua, a gente vai observar que o Natal chega com alguns sinais. O Natal chega primeiro quando você olha para o calendário, e você vê que o calendário só tem uma folha, só tem dezembro. Aí você fala, nossa, o ano está acabando, passou tão rápido, parece que o tempo está correndo mais. No tempo do meu pai não era assim, não, o meu tempo parece que corre mais rápido o tempo. Só tem dezembro, já vai virar o ano. Aí você dá aquele estalo e fala, nossa, o tempo do Natal está chegando. Para alguns, e para alguns mesmo, irmãos, o tempo do Natal chega quando cai o 13º na conta. Aí você fala, nossa, rapaz, o ano está acabando, já chegou um dinheirinho a mais na conta. O Natal está chegando. Para alguns, parece que o Natal chega quando vem aquelas festinhas e aquelas confraternizações, sabe? Aquele tempo em que o crente engorda 20% no mês, 30% no mês. É dezembro que está chegando, irmão. Quando você começa a comer muita coxinha, muito pastel, quando tem muita confraternização, é que dezembro está chegando. Parece ser um sinal de dezembro. E a gente fica enfastiado de tanta coisa. Para alguns, parece que o Natal está chegando quando começa a aparecer presente. E que o diga às crianças, né, irmãos? As crianças sabem o que é Natal quando chega o presente, muitas delas. Para outras pessoas, o tempo do Natal chega quando a gente começa a ouvir aquela música. E tem aquela cantora famosa que canta aquela música, né? Os irmãos sabem. E assim, onde a gente vai, a gente ouve ela. E assim, dezembro chegou. Para alguns é isso. Para outros, o Natal é quando a gente passa na varanda, de frente à varanda de alguma casa, e vê muito pisca-pisca. E aí, tudo brilha. A varanda brilha, a praça brilha. Você vai lá no centro comercial, está todo brilhando. Você vai num dique ali, está um bocado de coisa brilhando. Você vai no shopping, tem um bocado de coisa brilhando, e tem um homem de vermelho chamando as criancinhas, dando bala. O Natal está chegando para muitas pessoas quando isso chega. Só que a Bíblia, ela aponta um sinal de quando o Natal chega. E esses homens que às vezes a gente pouco olha, esses magos, esses estudiosos, eles observaram esse sinal com muita atenção. E esse sinal foi uma estrela que brilhou. Brilhou lá no Oriente. E eles abdicaram de tudo que tinham, ou do momento que viviam. Eles abriram mão do momento da vida que tinha e disseram, eu vou seguir essa estrela, porque ela aponta para algo muito maior. Ela aponta para o Messias que está chegando. E eles andaram quilômetros, irmãos. Talvez montados lá nos seus camelos, andando por uma terra que ele nem conhecia onde ia parar. Um povo de uma língua que talvez ele nem conhecesse. E eles chegaram em Jerusalém. E aí, entre esse texto que a gente lê, o homem que é atraído por um sinal de Deus, e com tanta sede de encontrar a Deus, ele sai da sua terra e vai para um outro ambiente, em busca do Deus vivo, em busca do Cristo, em busca do Messias, em busca daquele que ia trazer restauração para toda a humanidade. Ele ia em busca, portanto, do rei dos judeus, irmãos. Foi isso que esses magos fizeram. Eles viram a estrela, viram a chegada do Natal, viram o sinal do Natal, o verdadeiro sinal do Natal, e seguiram esse sinal do Natal. Agora, observe se isso sempre não foi assim com a nossa vida, esse desejo de Deus se relacionar com a gente. De Deus enviar sinais para a gente. Quando a gente olha lá no Jardim do Éden, desde o Jardim do Éden, a gente percebe essa intenção de Deus, esse desejo de Deus de se relacionar com a criação, com os homens. Desde o Jardim do Éden. E mais, irmãos, o Senhor nos criou já com essa necessidade de sermos completos nele. Sabe quando você é um ainda novo convertido, ou talvez ouvindo o evangelho, que alguém dizer para você, sempre você tem um vazio no coração, né? Aquilo que nunca era saciado, aquilo que nunca era completo. Isso não significa que a gente não continuaria ou continua com lutas, demandas na vida, mas
Deus, quando nós temos uma plena relação com Ele, há uma completude em nosso coração, irmãos. Amém? Há algo diferente em nossa vida, há um sentido que nós ganhamos na vida, há uma esperança em nossa vida, essa sede de se relacionar com Deus. Portanto, nós não nos sentimos plenos, irmãos, até que esse nosso encontro com Deus se realize em nossas vidas. E foi isso que os magos fizeram, eles foram em busca do Deus vivo. Só que quando nós chegamos, observamos a chegada do Natal, a gente precisa olhar para esses magos e perceber que eles são uma prova de que precisamos buscar a Deus, ter uma relação com Ele, e mais, uma relação de adoração, porque foi isso que os magos fizeram. Eles desde o início sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam buscando o rei dos judeus para adorar ao rei dos judeus. Era um relacionamento intencional, percebe? Não era um relacionamento de troca, não era um relacionamento buscando algo a mais, não. Era um objetivo, era uma missão. Eu preciso me relacionar com Ele, porque eu preciso adorá-lo na minha vida. E o Natal está chegando, irmãos, eu fico pensando, como é que a gente olha para o Natal? Será que o Natal a gente olha com essa necessidade de dizer, Senhor, é um tempo em que eu preciso a cada dia me derramar em adoração ao Senhor, porque o teu Filho veio ao mundo, porque Cristo veio ao mundo, e por meio de Cristo, dessa criança que nasceu rei, eu tenho uma vida transformada e tenho uma vida eterna garantida ao meu coração, à minha existência. Como é que eu me porto diante do Natal? Como é que eu reajo diante da chegada do Natal? É claro, irmãos, que o Natal, ele mudou a história da humanidade. Depois de Cristo, nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Até para aquele que é mais incrédulo, o Natal se torna uma das poucas datas do ano em que a gente para um pouco e começa a olhar para a nossa família, e começa a se reunir com a nossa família, e olhar para os nossos princípios, e talvez para os nossos objetivos de vida, e refletir sobre eles. O Natal tem essa capacidade de até a pessoa que esteja mais sem direção na vida parar, olha, para, é Natal, Natal é tempo de parar com a minha família, é Natal. O Natal causa esse sentimento, talvez uma das poucas datas do ano em que os sentimentos ainda ganham valor. Tem muito presente, mas o Natal ainda consegue apontar para os sentimentos, ainda consegue apontar para o amor. O Natal aponta para a unidade, o Natal aponta para a comunhão, para o perdão. Toda a humanidade é impactada por essa data, tanto é, irmãos, que conta-se que em 1914, em plena Guerra Mundial, duas tropas, a tropa alemã e a tropa inglesa, na França, numa manhã de Natal, parou a guerra. Parou uma batalha que tinha, para viver o que o Natal aponta. Tal o clima que essa data proporciona ao coração humano. Porque o Natal, irmãos, é a certeza de que Deus está conosco. Amém? O Natal é a certeza de que Deus se fez homem e habitou no meio de nós. O Natal significa que Deus está perto. O Natal significa que a luz veio brilhar no meio das trevas. O Natal significa salvação. E é por isso, queridos, que Mateus 4, verso 16 diz, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se Cristo é essa personificação da nossa salvação, do Deus conosco, do Deus Emanuel, como é que a gente reage ao Natal, irmãos? Como é que a gente reage? Aí eu convido você para olhar para esse texto. Porque esse texto, desde os primeiros versos,
Ele é muito claro, é muito direto para nós. Vamos olhar o primeiro verso, irmãos. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia. No tempo de quem, irmãos? Do rei Herodes. Eis que uns vieram de onde? Esse texto, de cara, irmãos, ele mostra a sua historicidade. Ele é claro, ele é taxativo. Ele é direto. Ele aponta quem nasceu. Jesus Cristo tendo nascido em Belém. Onde Jesus nasceu? Em Belém. Belém de Judeia. E em que tempo Jesus nasceu? Nasceu no tempo do rei Herodes. Ele de cara já aponta, olha, Cristo nasceu. Onde ele nasceu e quando ele nasceu. É direto. O Deus vivo está no meio de nós. Ele chegou, a salvação chegou. E chegou em tal lugar e em tal tempo. Chegou. É taxativo. Então, tendo chegado Cristo, aparecem esses homens dos quais eu falo aqui com os irmãos. Uns magos vieram do Oriente de Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Os magos chegam, irmãos, observe, imagine você lá, vivendo o que os magos viveram. Eles estão no Oriente, eles veem estrela, eles estudam, os magos aqui, não é no sentido religioso da coisa, místico da coisa, não. Os magos são os estudiosos, são aqueles que analisam os astros, pesquisadores. Ainda que naquela época a ciência tivesse um quê de místico, eles não são bruxos. Eles são homens que estão observando a chegada do rei dos judeus e que têm no coração o desejo de adorar esse Deus. E eles então veem essa estrela e eles saem atrás da estrela. E caminhando, buscando a estrela, sendo norteados pela estrela, eles acabam parando aonde? Em Jerusalém. E ora, no meio do povo judeu, eles chegam para encontrar o rei dos judeus. E o mais curioso é, irmãos, que no meio daquele povo, eles perguntam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ei, onde é que está o rei dos judeus? Ele nasceu. Cadê o rei dos judeus? Ele nasceu. Só que o que eles percebem, irmãos, é que ninguém fala sobre o nascimento do rei dos judeus. Como é que pode, né? No meio do povo que vai receber a Cristo, e ninguém está na expectativa da chegada do Natal. Ninguém está vivendo esse desejo de ver a criança nascer. Está todo mundo seguindo a sua vida. Está todo mundo vivendo da forma que sempre viveu. Ninguém se pergunta, ninguém se inquieta, ninguém comenta, nada. E aí chega o povo de longe, guiado por um sinal de Deus, com outra língua, e está perguntando, cadê o rei de vocês? Mas ninguém sabe falar. Não está na cabeça de ninguém. Irmãos, não está nas capas de revistas, não está no site da região, ninguém no WhatsApp está falando, ninguém no Facebook está falando nada do nascimento. Não tem nada. Não tem nenhum memezinho no Face para falar que Jesus nasceu, não. Ninguém está comentando, nenhuma praça, nenhuma esquina, nenhuma sala de casa. Está todo mundo seguindo a sua vida como sempre viveu. É curioso, irmãos, porque nós, como igreja, precisamos atentar para isso. O que é o Natal, irmãos, para nós? É a nossa mensagem de salvação. Como vivemos o Natal? Com que intensidade celebramos o Natal? Como compartilhamos o Natal? Parece que às vezes, irmãos, queremos viver o Natal como esses homens viveram. É mais um Natal. É mais uma data. É mais um final de ano. O assunto, irmãos, se você olhar lá Lucas 2, vai ser o recenseamento de César Augusto. Está todo mundo reunido para fazer o censo, para saber quantas pessoas tem. O assunto é esse. Ninguém está vivendo o Natal. Então, os magos perguntam, onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? É como se ele chegasse na praça e perguntasse, você sabe do rei dos judeus? Não, não sei não. Chegasse lá no mercado, você sabe onde o menino rei dos judeus nasceu? O rei dos judeus? Não, não estou sabendo não. Você está sabendo da criança que tinha profecia já para ele nascer,
e ele ia nascer por essa região aqui, a gente viu seguido por uma estrela, e parece que é por aqui mais ou menos que ele nasceu. No rei de judeus? Não, estou sabendo, rapaz, estou sabendo que César Augusto está falando lá de um recenseamento que a gente tem que fazer. E a gente fica tomado por uma série de assuntos, e esquece qual é a essência da nossa vida na face da terra. Não dá ênfase para aquilo que nos dá esperança. Talvez aqueles magos tenham até chegado na cidade e tenham pensado assim: rapaz, será que a gente veio para a cidade certa? Rapaz, será que a gente está falando com o povo certo? Está chegando o Natal, esse povo não fala nada de Jesus, não fala nada? Será que esse povo mesmo que é o povo escolhido, resgatado, será que é? Rapaz, será que a estrela não fez uma curva e a gente perdeu a rota, não? Será que o GPS não errou? A gente chegou em um lugar que não era para chegar? Vamos voltar e começar de novo? Talvez eles tenham pensado isso, irmãos. Mas, depois que esses homens chegam naquela cidade, em Jerusalém, que eles começam a mudar a história daquela cidade, porque eles estão falando sobre o rei Jesus, e eles começam a perguntar: você sabe onde o rei Jesus vai nascer? Você sabe onde o rei dos judeus vai nascer? Ele começa a mexer na cabeça do povo. E parece, irmãos, que começa um murmurinho em Jerusalém. Está todo mundo falando que chegou uns três, não, que a gente não sabe se são três, né? Chegaram uns magos lá de fora, com um bocado de caixa, um bocado de camelo, e está perguntando sobre o rei dos judeus, e ninguém sabe. Esse murmurinho cai no ouvido de Herodes. E Herodes fica espantado. Por quê? Porque, irmãos, é concorrência chegando. Para ele é concorrência. Rei só tem eu. Rei dos judeus, não. Só eu mando. E no verso 3 diz que o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E quem se perturbou mais com o rei Herodes, irmãos? Toda a Jerusalém. Todo mundo ficou perturbado. Todo mundo começou agora a falar e desejava saber onde nascia o Cristo. Aí no verso 5 e no verso 6, olha a sua Bíblia, irmão, por favor. Olhem a sua Bíblia. O verso 4, o verso 5 e o verso 6. O que a Bíblia está dizendo aí? Está dizendo que congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes. Quem perguntou? Herodes. Herodes, quando soube que tinha esse murmurinho de um rei chegando, Herodes juntou: vamos fazer o seguinte, vamos juntar todos os sacerdotes, todos os escribas, vamos fazer uma sessão aqui, vamos fazer uma assembleia, e eu quero saber onde é que ele vai nascer, esse rei. E Herodes pergunta: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Se os sacerdotes e os escribas tinham conhecimento dessa profecia, por que eles não vibraram como os magos vibraram? Por que eles não tinham o desejo de viver esse tempo do nascimento do Cristo, como esses magos que saíram de outra terra viveram? Parece, irmãos, que agora entra a hora do discurso, sabe? Eles sabem a resposta. Mas se sabem a resposta, por que não tem inquietação no Natal? Se conhece o Evangelho, por que não fala do Natal? Se o Evangelho é algo que inquieta tanto meu coração e seu coração, por que a gente não fala do Natal? Porque talvez a gente só fale na Assembleia. Porque talvez a gente só fale quando tem um ajuntamento. Só quando se reúne. Se souberam, por que não proclamaram? Se os escribas, se os sacerdotes sabiam do Natal, por que não proclamaram ele? Por que precisou a gente vir de fora para falar? Se sempre souberam, por que não fizeram da vida uma atitude profética, irmãos? E profética no sentido de denunciar, de alertar, de apontar. Irmãos, está chegando o Natal, amém? Amém, irmãos? Se está chegando o Natal, irmãos, nós precisamos olhar para o nosso coração. Porque eu temo que muitos de nós, irmãos, não vivamos como os magos. O Natal chega e parece que dezembro está chegando e não tem algo a proclamar. Eu temo que muitos de nós, irmãos, vivamos como os escribas.
esses fariseus. A gente tem uma mensagem, a gente se reúne para ouvir essa mensagem, mas a gente vive como se não tivesse. Se no teu coração você tem convicção de que é diferente, amém, irmão. Glória a Deus por isso. Mas eu temo que muitos de nós, alguns de nós, vivamos como consumistas. A gente vem, ouve e volta. A gente vem, se alimenta e continua vivendo o evangelho egoísta que a gente tem. Então, o curioso é que os planos de Deus se cumprem e Deus envia, como eu disse sempre, um povo de uma terra distante, que tem a paixão por uma mensagem que talvez ele não domine tanto, mas tem paixão. E ele prega, e chega em Jerusalém, esses homens causam um reboliço na cidade, eles causam reboliço nas famílias, nas ruas, até os reis, até os governantes ficam mexidos com a paixão que esses magos têm por essa mensagem. Andou tanto para chegar até aqui. Agora perceba o seguinte, irmãos. O povo tinha mensagem, mas não estava proclamando. Os magos vieram de longe para proclamar. Pensa aí, e se os magos não vêm? E se os magos não aparecem? Será que a cidade ia passar batida? Deus teve que mandar gente de fora para proclamar? Deus tem que mandar gente de fora para falar na tua casa? Do Natal? Deus tem que mandar gente de fora para falar no teu trabalho, na tua faculdade. Deus tem que mandar gente de fora para falar no teu condomínio. Deus tem que mandar gente de fora. Porque se ninguém pressionar, se ninguém falar, dizer, não, eu quero saber onde nasceu o rei dos judeus, a gente não senta para falar onde nasceu. E aí, irmãos, quando Deus envia, é uma bênção. Quando Deus envia gente e fala, é uma bênção. O problema, irmãos, é quando Deus não envia. Ou quando chega um que Deus não enviou. Aí é problema. Porque se eu não vou, alguém que Deus não enviou, chega. Se eu não falo, alguém que quer falar, fala. E essa pessoa fala, irmão, fala bem. Ela fala com carisma. Ela fala com paixão. Começa a pensar na tua vida aí. Se alguém não proclama, se você não proclama, alguém proclama algo. E esse alguém que proclama algo, proclama com carisma, viu? Defende com paixão. Defende. Defende com carisma, defende com paixão, mas defende uma mensagem que não é divina, é diabólica. É uma mensagem que rompe sua família, é uma mensagem que rompe relacionamentos, é uma mensagem que distancia de Cristo, é uma mensagem que destrói a comunhão com Deus. Se você não fala, alguém fala no seu lugar. E aí a gente fica repetidamente, irmãos, usando o discurso. Nós sentamos, nós refletimos, mas o nosso assunto muitas vezes parece que está desatualizado com o que Deus quer fazer no meio do povo dele. Parece que está desatualizado. A gente tem que falar do Natal, mas a gente está falando de recenseamento. A gente tem que falar de Natal, mas a gente está falando de política. A gente está brigando no Face por causa de política. Tem que falar de Natal. Não, mas, irmãos, eu não estou defendendo aqui uma cabeça, como diria lá na minha terra, bitolada, sabe? Uma cabeça que só pensa, uma cabeça fundamentalista. Não, você está na face da terra, você tem influência. Mas eu vejo muita gente, irmãos, que toma o coração e que defende com a garra alguns princípios que não fazem quando se fala do Evangelho. E eu não estou falando de religião, estou falando do Evangelho. A energia que se gasta para algo é desproporcional para Cristo. A paixão com que se fala de algo é desproporcional quando se fala de Cristo. E aí parece que tem muita gente nas ruas falando do que César está falando.
mas se esquece de que a esperança é além de César. É muito além. Pastor, por que isso não acontece então com a gente? Por que a gente não pode ser mago? Por que a gente não pode ser como esse mago? Talvez porque o exemplo nosso é o exemplo do fariseu e do sacerdote, falta paixão. Nos falta o desejo de caminhar quilômetros e quilômetros. E muitas vezes esses quilômetros são no nosso coração. São renúncias nossas. Quilômetros e quilômetros em nosso coração, até a gente encontrar o sinal de Deus, até a gente encontrar a estrela que Deus está apontando para a gente. Talvez falte, irmão. Talvez nos falte a fé, irmão, em seguir algo que parece que não nos escuta. Parece que a estrela é um sinal só, não nos escuta. Não fala com a gente, mas tem a direção certa. E ainda que a gente saiba que tem a direção certa, parece que a gente não quer seguir, porque não está me ouvindo, eu preciso falar. Eu tenho que desabafar, eu tenho que falar, eu tenho que saber o que eu estou pensando também. Não é assim não, não é só seguir não é só obedecer não. Eu também sou um ser pensante. E aí vai faltando paixão, porque a gente não segue o exemplo dos magos. E quando o Natal se aproxima, querido, se aproxima a oportunidade de recomeçar, se isso a gente não tem feito. Quando o Natal se aproxima a oportunidade de começar uma boa tarefa. E uma boa tarefa é proclamar o Natal. Amém? Proclamar o Natal. Só que proclamar o Natal, irmãos, como o Natal é. Como o Natal é. Porque quando nós não anunciamos o Natal, sonhos morrem. Vidas são atingidas. Regenerações são bloqueadas. Vidas se perdem. Se a gente não anuncia a boa nova de salvação, isso acontece. Mas, pastor, acontece. O texto que a gente está lendo no mesmo capítulo fala, Mateus 2, versos 16 e 18, diz o que Herodes faz. Herodes sabe que os magos não voltam. Ele chama os magos no canto e diz, mago, você vai lá, descobre onde o menino está, vem aqui, volta e me fala, porque eu quero adorar o menino. Eu quero adorar esse rei. Só que passa 2 anos, e os magos não voltam. E quando os magos não voltam, ele dá aquele estalo e diz, eu fui enganado. E o que ele faz? Verso 16 diz, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. 2 anos havia se passado, Herodes já havia se dado conta que os magos não retornavam, e aí, irmãos, os escribas e os fariseus continuavam vivendo da mesma forma, com a mesma pompa. E porque continuavam vivendo da mesma forma, da mesma pompa, Herodes tinha o mesmo poder, o mesmo efeito, se cumpre a profecia. E ele põe fim às crianças de 2 anos abaixo. Eu caminho para o final aqui, irmãos, dessa reflexão e faço a pergunta, nós estamos atentos ao nosso papel no Natal? Os magos, irmãos, eram homens de convicção. Eles eram homens de convicção. Eles chegam na cidade com a convicção de que a estrela os norteava e de que eles não seguiam os devaneios da mente deles. Eles tinham um sinal de Deus. Eles não seguiam o sinal da mente deles, eles seguiam a orientação, o sinal de Deus. Eles tinham convicção. Eles chegam na cidade procurando uma criança que havia nascido. Eles tinham certeza do nascimento de Cristo. Eles não chegam na cidade procurando uma criança que ia nascer ou disseram que nasceria. Não. Eles chegam convictos.
o rei nasceu. Ele já está no meio de nós. E eles eram convictos, irmãos, porque eles não procuravam só a criança. Eles procuravam a criança que tinha uma missão: reinar, resgatar, salvar. E não uma criança que poderia ser rei. Ela nasce rei. Homens de convicção vivem o Natal. Mulheres de convicção vivem o Natal. Sem contar, irmãos, de uma postura que vive a missão com excelência. Saem determinados. Apesar da sua provável riqueza, eram extremamente humildes. Extremamente humildes. O oposto de heróis. Não se importavam em viajar até um estábulo e se prostrar diante de uma criança. Eles eram desprendidos. Eles ofertaram do melhor que tinham para o Senhor. Eles eram homens, Senhor, irmãos, submissos e perseverantes. Eles buscavam um sinal e obedeciam ao sinal de Deus. Que tipo de convicção você leva no seu coração no Natal, irmão? Que tipo de convicção as pessoas olham para você no Natal e encontram em você? Será que aquilo que você proclama tem a capacidade de causar um rebuliço onde você está? Os magos chegaram com essa mensagem e causaram um rebuliço em Jerusalém. Desde as ruas até os palácios, se ouvia falar de que o rei nasceu. Irmãos, precisamos olhar para os magos e aprender com eles. Amém, igreja? Amém? Precisamos. Precisamos aprender a colocar o Natal a cada dia em prática em nossa vida. Que o Natal seja o símbolo maior da chegada do Deus no nosso meio. E que as estrelas que apontem para as pessoas sejam cada um de nós, apontando para Cristo. Você pode dizer amém? Que eu seja uma estrela, Senhor, que aponte para as pessoas que o Cristo chegou, que eu brilhe no mundo. Eu queria fechar com esse momento, irmãos, vendo só um videozinho com os irmãos, 2 minutinhos só, que para mim soa de forma muito prática, porque é Natal, eu recebi esse vídeo, queria compartilhar com os irmãos aqui. Pessoal, pode parar.
Eu achei muito bonito esse vídeo, porque ele aponta para a gente como pode ser vivido o Natal. Então que no Natal, irmão, você seja aquela estrela que ame como Jesus amou, que compartilhe como Jesus compartilhou, que estenda o braço amigo e levante alguém como Jesus estendeu, que acolha uma criança como Ele acolheu, que compartilhe o pão, que levante o caído, que visite o preso, que visite o enfermo, que ajude ao enfermo. Porque a sua família vai sentir isso. E os da sua casa, ao redor da mesa, vão perceber o que é o sentido do Natal. E o mundo vai perceber que o Senhor tem algumas estrelas que brilham pelo mundo aí. Nós somos a luz do mundo, né, irmãos? Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque está chegando um período do ano que a gente deveria viver todo o tempo, mas que aponta para a gente como tão sublime é o teu amor por nós, Senhor. O Senhor enviou Cristo ao mundo e Cristo mudou a história das nossas vidas. E é um tempo, Senhor, em que a gente olha para a tua palavra e observa a vida desses homens que, determinados como foram, abdicaram do seu tempo, dos seus compromissos, daquilo que eram coisas que talvez para eles sejam importantes, mas no final eles sabiam o quão pouco valiam diante da grandeza do Senhor. Saíram rumo, seguindo uma estrela, que eles não sabiam onde iam parar, mas que os apontou a Jesus Cristo. E nós queremos suplicar ao Senhor, que nós possamos ser a continuação dessa estrela que brilha na face da terra, Senhor. Que as nossas vidas apontem para o Senhor Jesus, que os nossos exemplos apontem que nós somos discípulos de um mestre, que morreu numa cruz e que nos concede vida eterna a todo aquele que nele crê, Senhor. Que esse tempo de Natal se estenda à história das nossas vidas, e que nós possamos ser de fato aqueles que não só retêm a palavra, mas que têm a palavra, que espalham a palavra pela face da terra, Senhor. Que nós possamos celebrar com amigos e vizinhos o nascimento do Senhor Jesus, com excelência, cumprindo a nossa missão de adoradores na face da terra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos dispensados, em nome do Senhor Jesus.